Programa O Incentivador também aprende a se reinventar, em obediência, àquilo que divulga em suas mensagens ao longo dos anos. Aqui e agora, renova o seu compromisso. Nós temos que nos adaptar à ordem, à legislação e servir. Mas o elemento que está lá na função da autoridade também tem que cumprir. Porque a lei é para quem? Para todos. Governantes e governados. O governante também tem que cumprir a lei. Os governados também. O crime hediondo não é só para os governados, é para o governante. Se cometer um crime hediondo, tem que responder. Se cometer um crime hediondo, tem que responder. Com certeza. A não vacinação, não vacinar em agosto, não comprar as vacinas, fazer crítica à origem da vacina, fazer brincadeiras, foi um desrespeito que o povo brasileiro está pagando por também ser conivente. Não comprou a vacina em agosto. O ministro da Saúde tinha assinado o contrato. O presidente manda rasgar o contrato. Eu não concordo, quem manda sou eu. E todos os restantes, os ministros que estão lá, todo mundo se calou e ficou por isso mesmo. Ora, se as vacinas tivessem, agosto foi o contrato, chegado, já pronto, em novembro, teria de novembro a dezembro vacinado 100 milhões de pessoas. Não teria essa mortandade que nós estamos tendo, porque já teria contido 100 milhões de quase a metade, já tinha retraído, os hospitais não estariam aí tendo essas coisas que faltaram de oxigênio na Amazônia, aqui pelos outros. Não teria, porque com a vacina os casos graves não aconteceriam. Por quê? Porque tem que agora, por que não comprou a vacina? Por que mandou rasgar o contrato da compra da vacina? Tem que responder isto. E o povo tem que exigir essa resposta. E agora está pedindo vacina. Não quis assinar o outro contrato porque tinha isso, tinha aquilo, e agora está indo atrás. Incompetência! Não está qualificado para assumir o cargo, porque não pensou no mais importante, o cidadão, a pessoa humana. Porque é dinheiro. Pelo amor de Deus, quem paga os impostos é o povo. E a principal obrigação do governo, constitucionalmente falando, saúde, educação, transporte e segurança, responsabilidade do Estado. Não está cumprindo o primordial da Constituição. Saúde, educação, transporte e segurança. Eu falei no outro programa, vou liberar a arma porque cada um vai ter sua arma para se defender. Pera aí, cadê a destruição do Estado? De fornecer a segurança? Então nós temos um aparato, Polícia Federal, Polícia Civil, Guarda Municipal, Exército, Marinha, Aeronáutica, é responsável pela segurança externa e interna, ou não está cumprindo? Responsabilidade, o Executivo tem que responder. Se não tem condições de manter isso, o Constituição tem que sair. Na linha alguém? Pode colocar, faz favor. Oi, professor Ivaldo. Quem fala? É o José Murilo, novamente. Tá bom, então, mais uma vez, o senhor está autorizado a usar sua voz em qualquer projeto, irrevogavelmente, que meu programa não possa usar essa gravação. Ou não, pode falar. Essa postura dele agora desse novo, a compra da vacina, foi depois que o Lula apareceu. Isso aí é ridículo, a pessoa tomar uma posição depois com medo de 2022, aí nas eleições. Entendeu? E é isso. E eu ia pedir o senhor poderia, não sei se pode, colocar aquela música do Brasil, Colônia, Império. Não, eu não vou colocar música, veja só por quê. Embora ele até já morreu, né, nosso amigo, e que eu conheci. Então é o seguinte, não vou colocar música em razão de quê? Direitos autorais. Então, eu tenho que daqui para frente
uma inteira, e está me aprimorando, aprendendo. Tudo é um aprendizado, né? Parece que o professor chegou, né? Então, eu vou passar a palavra para o professor. Não, tudo bem, Paulinho, Leopoldo. Chegou, ele está participando do programa, a gente teve que atender uma emergência. E eu vou deixar esse período agora, são 10h35, nosso programa vai até às 11h, passar a palavra para ele falar à vontade. Porque... Eu queria falar sobre aquela doença que teve lá atrás. Então o senhor pergunta a ele, por favor. Pode falar, senhor Murilo. Tá, professor Leopoldo, bom dia. Bom dia. Perguntar ao senhor sobre uma doença que teve há um tempo atrás, lá em Iguaçu Velho, né, que nós Iguaçu, acho que era para crescer para aquele lado. E veio para cá, acho que por causa dessa doença, não tenho certeza. Agradeço. Vamos lá. Em 1833, aquela época a Igreja Católica era o cartório oficial que fazia tudo no Brasil. Então nasceu um filho meu, registrava na freguesia. Eu vou vender um lote de terra, registrava na freguesia. Eu vou fazer um testamento, registrava na freguesia. Como nós estávamos naquela expansão para o interior, existia lá o caminho do Proença, existia o caminho velho lá de Paraty. Um ascendente, que é o Conrado Jacó Niemeyer, ascendente do Oscar Niemeyer, arquiteto, construiu aqui a Estrada do Comércio, passando pela freguesia de Nossa Senhora da Piedade de Aguaçu. E nós estávamos em período de regências, Dom Pedro I tinha ido para Portugal, Pedro II era menor, então criou-se, numa junta provisória que governava o Brasil, criou-se a Vila de Iguaçu, onde nós estamos hoje. E nós juntamos 6 freguesias. A freguesia de Nossa Senhora da Piedade de Inhomirim, freguesia de Nossa Senhora do Pilar, que é Caxias, freguesia de São João do Miriti, que é São João, freguesia de Santo Antônio de Jacutinga, que é de Nova Iguaçu, freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Marapicu e freguesia de Nossa Senhora da Piedade de Aguaçu. Então, 6 freguesias criaram a Vila de Iguaçu em 1831. Tudo bem. Há quem diga que foram as pestes, as doenças que esvaziaram Iguaçu Velha. Não, não foi. A Estrada do Comércio não foi um sucesso esperado. Em 1854, o Barão de Mauá cria a Estrada de Ferro Barão de Mauá, que é a primeira ferrovia do Brasil. Logo em 1858, Dom Pedro II incentiva a criação da Estrada de Ferro Dom Pedro II. E a Estrada de Ferro Dom Pedro II passa aqui nas nossas costas, né? Nós estamos aqui na rádio, estamos de costas para a Estrada de Ferro Dom Pedro II, hoje Supervia. Ora, você pega uma ferrovia e rasga essa nossa região do Recôncavo, é óbvio que os produtores entram em mandar de barquinho, porque Iguaçu Velho nunca teve porto, sempre teve atracadouro. Qual a diferença? O porto ele recebe embarcações de porte, o atracadouro recebe embarcações de pequeno porte. Então o porto de Iguaçu, porto entre aspas, é um atracadouro. Quem quiser visitá-lo vai ver que navio não entra lá. O historiador Valdir Pereira achou inclusive uma chata, porque nem tinha profundidade para isso. Onde tinha profundidade era lá na Pavuna, que tinha o porto dos Saveiros. Saveiros já é uma embarcação maior. Então, continuando, a turma olhou e disse assim: eu vou ficar aqui transportando patrimônio de barquinho ou vou transportar de trem lá de Machambomba? Aí a turma começou a migrar para Machambomba. Processo natural econômico. A economia ninguém dita norma. A economia ela tem perna própria. Eu quero isso como governante, mas a economia faz aquilo. Tá, companheiro? Murilo, né? Então, Murilo, esse foi o principal motivo de esvaziamento. Agora, você teve também as doenças cíclicas. Nós, na abertura do programa aqui, era colocado de forma clara para vocês
que no Velho Testamento fala-se na lepra. Então a referência à lepra é constante no Velho Testamento, inclusive em cura de Jesus. Jesus, inclusive, faz esse tipo de cura. Mas é óbvio que a medicina foi evoluindo. E nós tivemos, só para você ter uma ideia, quando se construiu aqui a estação de Japeri, passava-se pelo pouso dos Queimados, que tem uma... Isso aí dá um programa para discutir o nome Queimados, dá um programa essa discussão. Maravilhoso, né? Muito bom. Eu não sei se eu estou respondendo. Não, está, olha só, interessante, esse é o nosso programa, O Incentivador. E o nosso programa, com a nova introdução, ele está se reinventando, porque eu tive que mudar, porque tinha uma música que era a nossa introdução, mas aí esbarrou numa questão legal, o direito autorais, né? Que foi para o YouTube, então tem negócio de vai dar lucro, então nem chegou, está começando. Aí eu falei, não, então vamos tirar a música, né? Vamos cumprir a ordem, e isso é o direito de um, direito do outro, não é isso? Correto. Então, legal, por isso que eu estou sempre reafirmando, quando alguém fala agora, ó, está dando direito de voz e imagem que eu vou usar, irrevogavelmente, para manter essa questão do respeito. Exatamente. Então, quando o senhor coloca das epidemias que nós colocamos, né? Por exemplo, se nós pegarmos, o Brasil já teve várias epidemias que matou, que carregava as pessoas, jogava em cova e jogava creolina e queimava. Nós tivemos aqui mortandades. Essa é uma teoria do pouso dos Queimados. Essa é a uma das teorias. Então isso que ele vai colocar, desculpa até já antecipando, por quê? Porque ali fazia lá em Queimados, era quando fazia o poção, a palavra do senhor. Pode conversar, continua. Então vamos lá, obrigado. Então, respondendo ainda ao Murilo, Murilo, quando nós estávamos construindo o Japeri, nós passamos por um enorme brejo. E, ao contrário do que muita gente propaga, os grandes construtores de ferrovias no mundo eram os chineses. Os chineses tinham uma tecnologia de trabalho monstruosa e faziam rapidamente o assentamento dos trilhos. Cada povo tem a sua característica. O Egito não cresce sem os hebreus para construírem aqueles templos maravilhosos. Os hebreus são escravos dos egípcios na construção. Então, aqui na nossa região, os chineses, a exemplo da Wells Fargo, lá nos Estados Unidos, que só contratava chineses para assentar trilho, o Brasil também o fez. E naquele trecho ali, os chineses foram acometidos de varíola, negócio seríssimo. E presume-se que morreram ali 5.000 chineses, em Japeri. E a gente que é da região tem a grande culpa de não tocar nesses assuntos. Agradeço muito o convite, agradecer ao nosso Tonho, porque ele é que foi o causador, grande, né? Desde que me perdoe falar do falecimento dele, e ele proporcionou isso. Não, e ele sempre foi assim, né? Então é o seguinte, ele sempre foi nós assim. Fomos no enterro dele na quarta-feira, isso, né? E nos encontramos, e começamos, nós viajamos no tempo e no espaço. Por isso, quando ele falou de Queimados, eu lembrei dessa questão que eu matava. Então, ele pô, já entrou isso aí, porque aquelas corvas e queimava, a maioria chineses. Veja bem, quando se fala agora da China, negócio da China, as pessoas não têm conhecimento histórico. Não. Ele está remontando, porque a China sempre foi uma característica, veja só, de construção. Por exemplo, quando ele falou dos hebreus, né, dos tempos, aquelas famosas ferrovias americanas, eram os chineses que construíam. Naquela velha história, como aqui o Brasil contratou os chineses no tempo passado, no tempo do Império, foram os chineses. Esses é que morreram, que fizeram Queimados, mataram, né? Com a 1858. Aí nós tivemos um prefeito que era natural de Nova Iguaçu, que era o Carlos Moraes Costa, foi afastado da prefeitura lá, acusado de proximidade com o tráfico. Eu parto do princípio legal, sou advogado, o indivíduo só é culpado depois do trânsito em julgado, quer dizer, depois que bateu o martelo, não tem mais recurso, aí ele é culpado. E me baseio também no nosso Mestre Jesus, que nos deixa claro, não julgueis para não ser julgados, né? Então a gente, na prudência do Mestre, a gente aguarda os julgamentos, porque eu não sou juiz.
né? Eu não sou promotor. Então não tenho por que estar... fulano é bandido. Isso não nos compete, nem como cristãos, fazer esse tipo de afirmação. Tá? Então, que a Justiça agora, que é responsável pelo prefeito Carlos Moraes Costa, que é inclusive meu amigo, fui amigo do pai dele, do Costinha, foi vereador na terra, então que a Justiça julgue o Carlos Moraes Costa. Acusado lá, então siga o rumo da Justiça. Eu não sou juiz, não tenho responsabilidade de julgá-lo. Mas aí o Carlinhos Moraes Costa, como prefeito, resolveu pegar a estação de Japeri e fazer uma casa de cultura homenageando os chineses. Quase apanhou. O que o chinês tem a ver com Japeri? Então, a população se revoltou contra o então prefeito Carlos Moraes Costa. Vocês vejam a que ponto de desconhecimento nós chegamos. Quer dizer, o cara pega o trem, chega na estação que o chinês construiu e morreu, e quando alguém vai fazer uma homenagem, o povo se revolta. Olha o grau de desconhecimento que a população chegou. Aí, e continua, né? E continua. E é bom que existam programas aqui. O incentivador, hoje ele está incentivando a história. Né? Isso. Está incentivando a história hoje. Que programas como esses existam. E eu, quando sou convidado, eu vou. E queria pedir a você, Murilo, que não acredite em uma palavra do que eu disse. Confirme. Vá fazer a consulta. Né? Vá fazer a consulta. Não, de repente o professor lá falou um monte de fake news. Isso. Então não confie em mim, não. Vá consultar. E estou às ordens. Meu telefone é o 988-680468. Vou repetir. 988-680468. Meu Facebook é Paulinho Leopoldo Barros. Eu uso Paulinho Leopoldo, que eu fui vereador na terra, fui secretário, e a turma me chama de Paulinho Leopoldo. Paulinho Leopoldo eu adotei como oficial, praticamente. Então, Paulinho Leopoldo Barros no YouTube, Paulinho Leopoldo Barros no Gmail, se quiser mandar e-mail, é Paulinho Leopoldo. Então, veja só, os chineses mereciam uma homenagem, não tiveram por isso. Os chineses sempre representaram na história um povo guerreiro e trabalhador. Em todo o tempo de história. E nós aqui tivemos esse problema. Depois tivemos... Olha como é que é a história. Deixa eu ver aqui. Nossa Senhora, eu falo muito, me perdoe, Nivaldo. Tem 10 minutos. Falei muito, não falou muito, não. É por isso que nós começamos o programa hoje, é que houve um contratempo do senhor, que 9 horas, porque nós começamos cedo, mas as circunstâncias são para ser acontecidas e acontecem. E nós temos que ter a capacidade de sermos criativos e superá-las. Entendermos, né? E entendermos. É isso que nos fazem ser seres humanos e crescendo. Os atropelos fazem parte. O mais importante é que eu possa superá-los. Quando o senhor falou da questão nós cristãos não devemos julgar, veja bem, nós não devemos condenar, como diz Jesus, né? Mas nós examinarmos a escritura que ele pede, fazer justiça e juízo, isso agrada ao Senhor. Porque nós não podemos fechar os olhos para aquilo que está errado. Tem que ser corrigido. Quem corrige o filho, enquanto criança, não chorará. Não há de chorar. Mais tarde. Essa é a correção. Então, se nós examinarmos as escrituras, as palavras de Jesus, muitas coisas não teriam acontecido na vida de nós. Não estou falando só de Jesus, não. Toda a filosofia, se pegar Confúcio que fala, ensinai, não dai o peixe, ensinai a pescar, quer dizer, o trabalho. Então, o chinês, quando ele fala dessa história, que é sem crer que é na Coronavac, da vacina, que nós não teríamos essa mortandade, se em agosto, como o ministro da Saúde tinha comprado a vacina, aí cancelado, não teria. A China sempre foi expert em algumas classes. Inclusive da medicina naquela época, eu vou depois voltar para o senhor, a China já desenvolveu uma medicina impressionante, porque nós estamos falando de uma civilização milenar. Então as pessoas esqueceram disso. E traz essa história deles, por exemplo, a muralha da China, uma coisa que
permanece até hoje. Então a gente às vezes tem que... Peraí, não é a política. A gente, quando fala assim, não estamos falando de política, estamos falando de um povo que tem raiz, como falar dos hebreus, que tem aqueles templos, né? Mas os egípcios têm uma sabedoria, a gente for ver a construção daqueles templos, que já existia o Pi, já tinha o conhecimento do Fi. Então é o seguinte, tem um conhecimento, mas a mão de obra sempre foi dos hebreus. Então vou passar a palavra para o senhor. Então, só continuando, essa observação sua foi fundamental. Por quê? E quando eu peço que consultem, nós temos um caso interessantíssimo no Rio de Janeiro, que é a revolta da vacina. Nós brasileiros, com essa mania de bater palma porque vem de fora, isso é um pensamento colonialista, porque a novidade vinha da Europa, então você não tinha comunicação, então a gente fica aguardando a fofoca que vinha lá da corte para cá. Mas isso já acabou, gente. Hoje a consulta nossa é imediata. Não precisa mais ficar esperando chegar o navio aqui no Porto do Rio para saber das novidades. Hoje a gente chega, às vezes, a novidade chega antes para a gente. Antes da gente chegar. Antes da gente chegar. Antes da gente chegar. Então vejam só. O Rio de Janeiro foi assolado por uma questão séria. E o prefeito do Rio de Janeiro, então, manda uma carta ao Instituto Pasteur, na França, para que a França mande imediatamente um infectologista para o Brasil para cuidar dessa questão grave que era a varíola. E o Instituto Pasteur da França responde ao prefeito do Rio de Janeiro, se não me falha a memória, prefeito Pereira Passos, informando o seguinte: o maior infectologista da atualidade reside aí no Rio de Janeiro e chama-se Dr. Oswaldo Cruz. Nós fomos alunos dele. Ele deu aula para nós. Veja só, não prestigia nunca o brasileiro. Eu sou chato para chuchu. Primeiro os meus conterrâneos. Aí eu não tenho como prestigiar o iguaçuano, nascido aqui na região. Aí sim eu vou procurar alguém de fora. Mas primeiro eu tenho que confiar naqueles que estudaram aqui. E esse negócio de você valorizar sempre os estrangeiros tem que acabar, gente. Isso é colonialismo. Isso é lá do tempo do Império. Aí o Oswaldo Cruz, que deu aula lá, isso. Resolveu e impôs a vacina, vamos dizer assim, que tinha que vacinar. Mas aí veio o detalhe. Mas sofreu pau burro. Não, ele foi massacrado. Veja só a população. O exército teve que impor, o exército teve que ir à rua para fazer a vacinação e salvou milhões de vidas. Mas as pessoas não sabem que ele foi hostilizado, apedrejado. Então essa história ninguém conta. Casa quebrada. Quebraram a casa dele. Ambulâncias queimadas. Queimava, o povo virava os bondes. E agora só falou no prefeito Pereira Passos, que tomou essa iniciativa, que segurou. O hino à bandeira é uma criação que institui para a escola pública. O pessoal pensa que hino à bandeira é militar. Não. Foi o prefeito Pereira Passos, citou, agora a minha memória deu um clarão, que ele, para as crianças, quando entrarem, aí lá abriu o concurso para um hino. E aí foi o hino à bandeira. Isso aí. Isso aí, eu sou historiador. É que eu sou apaixonado. Nós estamos chegando ao tempo, finalizando o nosso programa de hoje. Né? Então, olha só, eu ia fazer o último programa hoje, que a partir de abril vai estar rolando os programas. Mas eu vou fazer uma coisa, Nelson, eu não vou continuar, porque até abril, né, depois de abril que eu vou viajar, pretendo, né? Então já estou, mas aí vou estar mandando, por isso que o negócio de YouTube, Facebook, as produções eu vou estar viajando e mandando. É questão de usar a tecnologia. Com certeza. Né? Mas a gente nunca sabe o amanhã. Por exemplo, até perdeu eu não sei se ia fazer o último programa hoje. Mas como já está tudo certo, então, por mês de abril todo, se o senhor quiser, hein, a gente pode, não sei se o Nelson já vai estar hospitalizado ou não,
Seria no próximo sábado, se o senhor quiser, ou no Não, outro? estarei aqui com muita honra. É uma Então, honra para mim. Aí vou ter um acervo. Não, sim. E ele aí já coloca que ele teve impedimento, fica a critério. Não, Próximo sábado. É uma honra. Nelson, e o horário é o mesmo? De 9 às 10? Então, no próximo sábado, 10 horas, né? Eu vou até fazer no... Ô Nelson, com todo respeito ó, à rádio e tudo, se nós tentarmos pedir, eu peço sua permissão para eu tentar pedir. O quê? Eu aprendi esse negócio de pedir, obtereis. Eu gravei Buscar e Achareis, eu aprendi isso não sei onde. Pode falar. Batei, abrir, sem usar, então não custa a gente fazer. Então pedir. Eu vou fazer um pedido aqui na rádio para ver se a gente consegue mais uma hora. Não, eu sei que ele mesmo solicitou que eu fizesse das 9 às 11. Pois é. Mas depois a gente conversa. Tá bom. Aí então fica aí, né? Porque aí ele teve um problema no colégio, né? Tinha muita coisa. Então, eu sempre agradeço a Deus. Eu não sirvo a B, eu sirvo ao todo. E esse esclarecimento que o nosso programa está trazendo, se reinventar, é servir ao todo. Ao professor Leopoldo, a nossa professora Nadir Luz Santos Carvalho, nossa bióloga, bibliotecária, fez questão. Então nós vamos agradecer a Deus essa oportunidade que nos deu. E encerrando esse programa de hoje, né, agora não tem mais aquela música de encerramento, então, oi? É a nossa voz. Somos nós que então agora nos apresentamos falando obrigado, Senhor, por mais esse programa, com a graça de Deus. Tchau! O programa O Incentivador também aprende a se reinventar, em obediência, aquilo que divulga em suas mensagens ao longo dos anos. Aqui e agora, renova o seu compromisso.